Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vem para a última aula de Enem, revisão da parte de Química Ambiental. É uma parte que cai muito no Enem, é uma parte muito necessária, e assim, são questões que costumam levantar o TRI. Então, vamos ficar esperto, vamos prestar atenção, porque essa é a última aula, depois a gente vai mudar o assunto, tá? Bom, primeira questão de hoje. Eu já fiz outras duas aulas sobre esse assunto. A gente vai ter aí o alumínio como reciclagem. Gente, o Brasil é ainda, tá? Essa questão de 2010, então 11 anos depois, a gente ainda tem o Brasil como um dos maiores países que reciclam alumínio, tá? A gente tem uma quantidade de reciclagem bastante grande. E basicamente por conta de catadores, né? É uma situação socioeconômica também que a gente tem que levar em consideração, mas isso não é para essa aula. Então ele fala que o Brasil é um dos grandes países, né, em termos de reciclagem do alumínio, e ele vem mostrando passo a passo, sai do lixo, vai para a triagem, é prensado, vai para um alto forno, e depois ele é resfriado, vira pedacinhos e ele dá origem lá a novas latinhas. Como ele vai para um alto forno, ele acaba ficando assim totalmente esterilizado, porque a temperatura é muito alta. E eu vou marcar isso aqui, ó. Então ele fala aqui que as tintas e outros produtos químicos são eliminados durante a fusão. E micro-organismos também, tá? Que 700 graus não tem micro-organismo que aguente. Um detalhe aqui que é importante, galera, toda vez que as questões do Enem tiverem uma imagem, um gráfico, uma tabela, fica de olho porque parte da resposta pode estar ali. E nesse caso, a nossa resposta vai ser tirada desse pedacinho aqui. Então, a temperatura do forno com alumínio, né, é fundido também é útil porque sublima outros metais. Metais não sublimam, né? Então, evapora substâncias radioativas. Deus me livre de ter uma substância radioativa na minha latinha. Impede que o alumínio seja eliminado. Não faz muito sentido, né? Desmagnetiza a lata. Lata magnética. Essa pra mim é nova. Alumínio não é magnético, tá, galera? Ferro, cobalto e níquel é que é. Queima de resíduo de tinta. Cara, isso tava no texto, né? Estava lá na caixinha. Queima resíduos de tinta e outras substâncias presentes na lata. Esse tipo de questão, se tu errar, amigo, teu TRI... Então, acerta esse tipo de questão. E aí fica esperto, porque às vezes essa questão tá no final da prova. Então, assim, não para em questão difícil, não. Segue adiante. Tá com uma questão mais difícil, pula, porque de repente tem uma questão boba que nem essa. Lá do meio para o final da prova, você às vezes não consegue fazer ou não lê com a devida atenção, porque você ficou parado numa questão difícil. Então, fica atento, não perde não, porque isso aqui joga o TR lá em cima. Lixão, a gente já falou do lixão na última aula, né? Ele recebia aqui 130 toneladas de lixo. Lembra, lixão não tem controle de solo, solo é permeável, acaba, né, destruindo o meio ambiente, não é legal, tá? O legal é você fazer aterro sanitário. E é o que ele fala aqui no texto, ó. Ele vai transformar o lixão em aterro sanitário. Ele quer saber quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão. Cara, isso eu falei na última aula, mas vamos retornar. Ó. O lixo é recolhido e incinerado? Não, lixão não tem incineração. Lixo hospitalar é separado? Gente, lixo hospitalar tem que ser separado no hospital, tá? Lá no hospital que ele é separado. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto. O chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado. Isso parece legal. O lixo orgânico é completamente separado do inorgânico, evitando formação de chorume. Completamente separado, ficou assim meio, né? O lixo industrial é separado e é condicionado de forma adequada. Para tudo que lixo industrial, o correto, né, é que cada indústria tenha o seu processo de descarte, porque cada indústria sabe qual é o tipo de lixo que está descartando. Então, ele tem que fazer um tratamento para mitigar os problemas. O certo não é, claro, que a gente está falando, né, de Brasil. Então, infelizmente, várias indústrias não seguem essa regra. Se a fiscalização pegar, multa na certa, pelo menos deveria.
Mas enfim, o lixo orgânico, ele pode ser lançado no lixão. Infelizmente a gente não tem uma coisa de reciclagem no Brasil como deveria. Eu tento reciclar meu lixo, mas infelizmente não é uma cultura do Brasil. Mas lixo hospitalar é separado no hospital, esse deve ser totalmente incinerado. Os contaminantes, é claro, né? Lixo contaminado. E lixo industrial, cada indústria tem que trabalhar o seu próprio resíduo. Então, o mais vantajoso é porque o lixo ele fica coberto, não dá bicho, não dá mau cheiro e todo o chorume é tratado e vira adubo líquido, tá? Cientistas da Austrália descobriram um meio de usar roupas que se limpam sozinhas. Olha que legal. Eles usaram nanocristais. Tudo que falar de nano, biotecnologia, nanotecnologia, cara, o Enem adora isso, tá? Então, fica atento que você vai ver esse nano aí aparecendo várias vezes. E aí o detalhe aqui, para matar essa questão, é que ele fala que, sob a ação da luz solar, eles são capazes de tirar a sujeira do tecido. Ele vai falar outras coisas que não interessam muito, mas o legal é isso. Essas nanopartículas de dióxido de titânio, elas funcionam sob a luz solar. E aí ele fala que nos resultados obtidos a gente pode associar que esses nanocristais de dióxido de titânio, cara, são pouco eficientes em ambientes fechados, né? Ambientes escuros, porque ele diz no texto que tem que ter luz solar, então, moleza, tá? Isso aí, ter dimensão menor que um átomo? Não, né? Se é um cristal, ele tem uma dimensão com vários átomos, então não. Pouco eficiente? Não, ele fala no texto que eles são eficientes. Destrói micro-organismos causadores de infecção por meio de osmose? Não! Ele não fala em osmose em momento nenhum no texto. Interage fortemente com material orgânico devido à sua natureza polar. Ops! Ele não fala da natureza polar aqui, muito menos que ele interage fortemente com material orgânico. O que ele fala lá claramente no texto é que ele precisa de luz solar. Então, em ambiente escuro e fechado, ele não funciona muito bem. A atmosfera tem vários gases, aí ele cita aqui vários gases, e aí ele chama alguns gases de gases traço. Gases traços são gases que estão em pequena quantidade no meio ambiente. E esses gases, eles podem absorver a radiação da Terra, aumentando o efeito estufa. Normalmente, esses gases, eles são constituídos de, no mínimo, 3 átomos, tá? E aí, a gente tem aqui o N2O, o CH4, né? A água não, né? O metano e tal. CO2. E aí, ele vai falar um pouquinho sobre esses gases traço da Revolução Industrial, para cá tem subido muito, o que está aumentando muito o efeito estufa. E aí ele fala no texto aqui sobre desmatamento. Né? Então, à medida em que eu estou, né, de lá para cá, da Revolução Industrial, porque afinal de contas se usou carvão, né, na primeira Revolução Industrial, então como é que se conseguia carvão? Desmatando. Era a forma de conseguir carvão, era desmatando. E aí ele quer uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Viável. Tá? Reduzir o calor irradiado pela Terra. Gente, não, eu quero reduzir o efeito estufa, então eu teria que aumentar o calor irradiado. Tá fora. Promover queima de biomassa vegetal. Quanto mais eu queimo biomassa, mais CO2 eu libero. Não. Reduzir o desmatamento. Ok. Mantendo-se o potencial de vegetação para absorver CO2. Parece simpática. Aumentar a concentração de água, molécula capaz de absorver quantidades de calor. Gente, como é que faz isso? De forma viável. Porque a água depende da evaporação. Eu teria que usar alguma coisa para queimar, para ferver água, para evaporar. Mas aí eu estou usando coisa para queimar? Ou energia elétrica? Viável? Não, isso não é viável. Tá? O problema aí é viabilidade técnica, né? Porque a gente não está falando de 1 litro de água, a gente está falando de algumas toneladas de água, então não. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera. CO2 não é polar, então a gente para por aqui. E galera, reduzir o desmatamento. Quanto mais mata eu tenho, mais fotossíntese, mais CO2 fica sendo absorvido, né, sequestrado.
potencializado para necessidade de reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa. Ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. E aí ele vai falar de matrizes de energia, então biocombustível, energia solar, eólica, hidrogênio, né? São formas alternativas de energia. E aí ele quer garantir a eficiência energética. Ele vai falar de duas formas de trabalhar com hidrogênio, ou obtê-lo por hidrocarbonetos ou por carboidratos. E ele mostra essas duas fontes de energia, ele quer saber qual é a de menor impacto ambiental. Gente, só para lembrar, fonte de hidrocarboneto é petróleo. Falou em petróleo, falou em problema ambiental, tá? Então a gente vai obter, né, a partir de hidrocarboneto? Não, a partir de hidrocarboneto vai dar ruim. Carboidrato, ok. Por serem termodinamicamente mais estáveis que hidrocarboneto, vamos lá, vamos ver, pode ser que esteja outra melhor. Hidrocarboneto a gente já viu que não é, então a letra C está fora. Carboidrato, uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra, esse está mais legal, esse está mais interessante. Aquela de carboidratos, por serem ligados a carbonos tetraédricos, que apresentam apenas ligações simples, hidrocarbonetos a gente já viu que não é a melhor opção. Então, as melhores opções aqui são a B e a D. Gente, quando a gente fala de hidrogênio a partir de carboidrato, eu estou falando de uso de biomassa, né? E o uso de biomassa funciona por safra. Então, eu planto, a planta faz fotossíntese, absorve CO2 do ambiente, e aí eu vou liberar CO2 de novo. Depois eu planto, ele absorve de novo e vai mantendo um certo equilíbrio, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção de que tudo que eu puder usar biomassa que se renova, etanol, biocombustíveis como biodiesel, né? Uso de óleos vegetais, né? Isso tudo acaba sendo interessante porque a cada novo ano eu tenho safras novas. Então a planta, quando cresce, faz fotossíntese e retira CO2 no meio ambiente. Isso faz manter um certo equilíbrio de CO2, tá? Então sempre pensa nisso, sempre pensa nessa coisa do biocombustível. Ciclo biogeoquímico do carbono, aí ele vai falar que a história do carbono armazenado, né? A gente tem estoques de carbono armazenado em forma de recursos não renováveis como petróleo. Galera, lembra, de novo, quando eu uso biomassa, o uso da biomassa faz com que a planta cresça, absorva, né, CO2, absorva carbono, eu queimo e devolvo. No caso do petróleo, esse carbono já estava sequestrado, ele já estava parado, ele já estava quieto há alguns milhões de anos e do nada eu joguei um monte de CO2 no meio ambiente por causa da queima dele. Então, por que a queima de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono? Aumenta a quantidade de carbono percentual contido no planeta Terra? No planeta Terra inteiro? Vai mudar a quantidade de carbono? Não, né? Os átomos, eles se mantêm, né? Lei de Lavoisier. A massa de carbono que eu tinha era a mesma massa depois, só mudou a forma. Redução da taxa de fotossíntese nos vegetais superiores. Parece que um extratorzinho aqui. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. A atmosfera aí, lembra-se, parte aérea, tá? Redução da quantidade global de carbono. Não, né, gente? Então, ó, presta atenção. A quantidade de carbono na Terra, no planeta Terra, não aumenta e não diminui, tá? O que a gente vai ter, na verdade, é a mudança na forma que ele vai estar. Quando ele está na forma de petróleo, ele está armazenado, sequestrado, quietinho lá no fundo. Quando eu queimo ele, eu lanço ele na atmosfera, ou seja, na parte aérea. E isso faz com que aumente o efeito estufa. E aí eu acabo dando uma interferida no ciclo, porque teoricamente isso era para estar quietinho lá no cantinho, né? Outra questão de nanotecnologia, aquilo que eu falei, né? A nanotecnologia, ela está sempre muito ligada a escalas pequenas e ela está sendo cada vez mais aplicada na ciência. O mundo da nanobiotecnologia tem sido cada vez mais interessante
E aí a gente hoje, por conta da nanotecnologia, a gente consegue fazer muitos exames, manipulação de medicamento. Hoje a gente consegue fazer muito mais trabalhos, né, de pouco invasivos, vamos dizer assim, né? As situações de menor proporção acabam sendo menos invasivas, isso acaba sendo menos prejudicial para a saúde. Então ele diz que existe hoje um tratamento para câncer que ele é feito com nanopartícula, porque as células cancerosas elas têm uma característica diferente em termos de campo magnético da célula, tá? Que ela é um pouco diferente da célula saudável. E aí o que os cientistas desenvolveram? Umas nanopartículas que carregam o medicamento. Os medicamentos para fazer quimioterapia, só que ao invés de você fazer o uso do medicamento e ele atuar em todo o seu organismo, essas nanopartículas elas reconhecem as células tumorais e vão lá e entregam em loco, entregam aquele remédio diretamente na célula. Agora, um detalhe, que ele diz que o campo magnético desses nanoímãs não age diretamente sobre o tecido. Ele interage, ele não age diretamente. Ele só é atraído para ele, tá? Então, presta atenção que isso vai ser, né, parte da nossa resposta. Ela vai ser de eficácia duvidosa, já que não é possível manipular nanopartículas? Claro que é possível manipular essas nanopartículas, né, galera? Senão não faria sentido uma nanociência se eu não pudesse manipular. Então tá errado. Vantajoso, uma vez que o campo gerado por essas partículas apresenta propriedades associadas ao desaparecimento do câncer. Ele falou que o campo magnético da nanopartícula não age diretamente no tecido, então não é essa a resposta, tá? Não, ele não apresenta essas propriedades diretas. Desvantajoso, devido à radioatividade. Para aqui. Nem termina de ler, porque isso não é radioativo. Desvantajoso porque o magnetismo está associado ao aparecimento de câncer, gente. Não, magnetismo não está, não diretamente que a gente saiba até hoje. Vantajoso, sim, os nanoímãs forem ligados a drogas quimioterápicas vão fazer a entrega em loco, não vão levar isso para outras células, vão levar só nas células tumorais e aí outras células não serão afetadas. E aí é mó legal porque medicamentos comuns leem células saudáveis da mesma forma que células doentes. Quando esses medicamentos de nanotecnologia, eles olham para a célula saudável e não entendem que ele tem que entregar ali e vão nas células doentes e entregam o remédio em loco. É bem legal isso. Ele agora vai falar de desmatamento da Mata Atlântica aos redores da cidade de Amargosa. E ele fala de pequenas propriedades rurais que dependem ainda de lenha, né? Eles precisam de lenha. E aí ele está falando desse uso, né? Dessa lenha para fazer a farinha de mandioca, né? Porque esses produtores eles acabam, né, precisando dela. O problema é que cada vez está mais difícil de conseguir esse material. Então é complicado. Você, a princípio, poderia usar gás de cozinha, mas o gás de cozinha é muito caro, de uns anos para cá, então tá ficando absurdo. E ao mesmo tempo ele tem que usar essa lenha, essa biomassa, e essa biomassa pode acabar causando um desmatamento. Então, assim, você tem que trabalhar com essas duas situações, né? O cara não tem grana para comprar o gás e ao mesmo tempo você tem aí toda uma Mata Atlântica que você tem que tentar salvar. Mas enfim, vamos ver a pergunta aqui, ó. Ele quer uma alternativa viável, uma alternativa que seja possível para o pequeno produtor, que tente causar menos danos à Mata Atlântica e que tente não encarecer o produto. Então ele fala construção de fornos elétricos. Gente, forno elétrico encarece o produto. Lembra, energia elétrica é cara, então eu não posso encarecer o meu produto. Plantação de árvores serve, mas não a curto prazo. Plantar árvore, ok, daqui a pouco ela vira lenha, mas isso daqui a pouco é daqui a alguns anos, né? Ele quer a curto prazo. Permissão para exploração da Mata Atlântica, gente.
A Mata Atlântica já praticamente acabou. Se o IBAMA libera, então, aí vira uma farra. Construção de biodigestores, isso parece interessante. Que ele vai produzir gás combustível a partir de resíduos orgânicos. Eu estou falando de um pequeno produtor que tem lá os porquinhos, que tem umas galinhazinhas, né? Que aí pode pegar aqueles restos, né, daquela pequena produção dele lá do, mesmo que seja para subsistência, isso pode alimentar o biodigestor. O próprio resto de alguma plantaçãozinha de milho, alguma plantaçãozinha pequena que seja, isso pode alimentar um biodigestor. Esse biodigestor, além de gerar fertilizante, ele também vai gerar gás natural, e esse gás natural pode ser usado para a formação tanto da queima direta quanto geração de energia elétrica. Ele pode ser usado para as duas coisas. Coleta de carvão em regiões mais distantes. Gente, qual a diferença de desmatar aqui ou desmatar lá? Não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, construção de biodigestor é uma boa opção. Lembra, não pode causar dano e não pode encarecer o processo. E aqui eu tenho a entrada de material orgânico, cocô, resto de lavoura, resto da cozinha, né? E aí ele vai fermentar, vai gerar gás. Esse gás pode ser tanto usado direto, como ele pode acabar sendo usado para aquecer a água. Essa água então vira vapor, o vapor rodar uma turbina e essa turbina gera energia elétrica. E todo o resto dessa biodigestão vira adubo, né? Então isso é bem legal. Ele agora vai falar de uso de copo descartável, né? A gente às vezes vai tomar uma água, pega um copo descartável, toma aquele gole d'água e joga fora. Tomar um cafezinho, pega o descartável e joga fora. Problema, né? E aí a vida de um copo descartável é muito curta. O problema é que a desgraça é que ele é derivado do petróleo, né? Ele vem da extração do petróleo. E que extrair petróleo não é uma coisa fácil, né? Além de ser um material não renovável, é um processo caro. A gente usa muitos, né, copos são feitos de poliestireno, que ele é moldável. Esses copos são rapidamente jogados no lixo, poucas vezes são reciclados, tá? Muitas vezes não são reciclados. O problema é que ele vai ficar ali uma vida inteira, né? Um copo de isopor, o pessoal usa muito para tomar às vezes café. Gente, sério, eles não têm noção de quanto tempo ele vai durar no meio ambiente. O isopor, ele tem uma durabilidade, assim, bizarramente grande. E aí, obviamente, que a gente acaba gerando... Porque quando você fala assim, joguei no lixo... Gente, só para constar, o planeta é o mesmo, né? Você jogou no seu lixo aqui, mas o seu lixo ali vai se acumular em algum lugar. Ele não sumiu, né? Então, ele vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E aí a gente está falando agora do ciclo de existência desse material, né? Ele vem a partir de produto petrolífero e a ideia seria ele fazer ele sumir, né? O problema é que eles não são biodegradáveis, assim, é difícil você ter material plástico biodegradável. Agora a gente já tem alguns, mas a gente está falando de uma época que não tinha muito material biodegradável, né? Então ele fala que a composição biológica que ocorre em aterros sanitários por micro-organismos consomem esse plástico. Quem me dera que consumisse. Se os micro-organismos consumissem, isso não seria um problema, tá? Você só considera que o material é biodegradável quando ele realmente desaparece daquele sistema, porque ele foi transformado em energia. Não é desaparecer e sumir não, tá, gente? Ele desaparece porque ele foi transformado em energia por micro-organismo. E micro-organismo não consegue fazer isso. Polimerização é um processo artificial inventado pelo homem. Para tudo. Unha é polímero, cabelo é polímero, glicogênio é polímero, proteínas são polímeros. Não, esse processo não foi inventado pelo homem, muito menos necessariamente é só artificial. Existe polimerização natural também. A decomposição química devido à quebra das ligações das cadeias poliméricas. Até aí tudo bem. O que leva à geração de compostos tóxicos, produzindo problemas ambientais. Parece legal. Polimerização que produz compostos de propriedades e características bem definidas, com geração de materiais de ampla distribuição de massa molecular. Galera, isso aqui pode virar um distrator, tá? Realmente, o polímero ele pode ter uma distribuição de massa molar maior. Só que quanto mais distribuída for essa massa molecular,
mais características variadas ele vai ter. Então, assim, é difícil você dizer que um polímero ele tem características tão bem definidas assim, principalmente com uma ampla distribuição de massa molar. Eu preciso diminuir essa distribuição de massa molar para que as propriedades sejam melhores definidas. E fora que isso não justifica, né, o fato do ciclo dele no meio ambiente, degradação, essa frase não bate muito bem, não. Decomposição é considerada uma reação química. Tá. Ocorre porque corresponde à união de pequenas moléculas para tudo, né? A decomposição não é a união de pequenas moléculas, é a quebra de uma molécula grande em pequenas. Então, melhor resposta é a letra C, tá bom? Vou decompor, que quebra as cadeias poliméricas, levando a compostos tóxicos. Aqui está a estrutura do poliestireno e do estireno. Esse composto é aromático, isso aqui, meu filho, para sumir no meio ambiente, para degradar, isso aqui é um inferno. Dura, assim, uma eternidade. Outra, falando de biodigestor, tá vendo que os assuntos vão ficando repetitivos, né? Ele fala de biodigestão anaeróbica, a gente já falou um pouquinho, então a gente vai dar uma acelerada. Ausência de ar, essa biodigestão é sempre na ausência de ar, tá? Ele vai produzir, né, nessa figura, energia a partir de quê, né? Biodiesel. Biodiesel não é por biodigestão. Biodiesel é formado a partir de transesterificação. Então, essa letra A, fora. Metano, tá? Biodigestão gera metano. Biocombustível usado em diferentes máquinas. Parece interessante. Etanol. Etanol não é por biodigestão. Etanol é por fermentação de compostos com amido. Hidrogênio. Hidrogênio não é por biodigestão. Metanol. Metanol também não é por biodigestão. Então, o material produzido é realmente o metano, ok? E aí, galera, fica aqui uma dica. Eu falei isso na aula anterior, mas estou deixando aqui já amarradinho para vocês. Tem muita gente que não sabe a diferença gás natural, biogás e biometano. Então, vamos lá. Gás natural é metano, mas a origem é fóssil, não renovável. Biogás contém metano, mas é uma mistura de gases, contém metano, funciona da mesma forma que o gás natural, só que o grande diferencial, né, e aí a grande sacada, é que ele vem de uma origem renovável, ele vem de uma origem mais ecologicamente amigável. E o biometano, ele veio do biogás, mas é o gás purificado. Então, a coisa boa é que aumenta a eficiência. Então, a cada 1 kg de biogás queimado e a cada 1 kg de biometano queimado, o biometano gera mais energia, porque o biogás tem outras coisas misturadas, tem outros gases misturados. E o biometano é só CH4, ou pelo menos boa parte de CH4. Então, todo mundo tem metano? Sim, todo mundo tem metano. Só que o gás natural, a origem dele não é renovável. Então, não é uma opção tão interessante assim, tá bom? Bom, galerinha, era isso. Por enquanto, a gente fecha com a nossa parte de química ambiental e a gente vai ainda continuar tendo aulas. Ainda falta coligativa, cinética, ainda falta estequiometria, ainda falta bastante coisa para a gente ver. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se puder, deixa um like, deixa um comentário. Prometo, eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E nos vemos na próxima. Um beijo. Fui!